Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando ideias e debates de hoje por aqui na Rede Alesp, e um tema bem importante, bem atual para a gente discutir hoje aqui, que é a cobertura vacinal aqui no estado de São Paulo e também no Brasil. A quantas andas? Poderia estar numa velocidade mais rápida do que está nesse momento, mas enfim. Quem vai me ajudar hoje aqui no Ideias e Debates é a doutora Lorena Diniz, do Departamento de Imunizações da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, e também a doutora Ana Carolina Marinho, membro do Departamento Científico de Imunizações, também da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora Lorena, tudo bem com a senhora? Bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Espero poder contribuir um pouquinho aí. Com toda certeza. Doutora Ana Carolina também, viu? Muito obrigada pela participação de hoje. Será um prazer participar e ter essa oportunidade de discutir um pouquinho sobre um tema tão relevante que é o contexto das imunizações aí. E nesse contexto, doutora Ana, já começo com a senhora, né? A gente sabe, e pelo menos todo mundo faz essa pergunta, né? Fica com esse ponto de interrogação. O Brasil está muito atrás do que deveria estar nesse momento de vacinação contra a Covid-19? O Brasil, acho que a gente responde dizendo que o Brasil teria condições de avançar muito mais rápido, de uma maneira muito mais eficiente em relação à cobertura vacinal contra a Covid-19. Já existe um histórico de vacinação em massa no Brasil, como, por exemplo, as campanhas de influenza, em que em poucos meses atingiu-se uma cobertura muito satisfatória. E nós gostaríamos, então, que essa cobertura com as vacinas em relação à Covid caminhasse de acordo com esse histórico de sucesso, né? Mas, infelizmente, e aí por vários motivos, e um desses motivos é realmente a falta do insumo da vacina, a gente caminha aí bem devagar. E, doutora Lorena, como é que a senhora sente no sentido de as pessoas, elas esperaram muito esse momento da vacinação da Covid-19. Por um outro lado, a gente tem números assim de estatística de que muitas pessoas, quase beirando 1 milhão de pessoas, não foi para tomar a segunda dose. É preciso uma melhor conscientização dessas pessoas? Qual que é a análise que vocês fazem, que vocês que trabalham tanto, né, com essa questão de imunização? Exatamente, isso é uma preocupação geral, nós que trabalhamos com imunização, porque a gente sabe que a eficácia só é garantida se completar o esquema. Então, com uma única dose não garante a proteção contra aquela doença, né? Uma vacina que é determinada em doses de reforço. E a gente sabe que isso está acontecendo por diversos fatores. Uma delas é a questão que é uma coisa que nós da imunização estamos acostumados, é que quando a gente faz uma vacina e que precisa de uma dose de reforço, nós anotamos no cartão de vacina da pessoa a data que ela tem que retornar ao posto de vacinação. E muitas das vezes as pessoas engavetam aquele cartão de vacina e esquecem, né, da data que foi aprazada ali para retornar. Infelizmente, a gente não tem pernas, né, para fazer essa busca ativa nesses usuários, de ir atrás, ligar um por da sua segunda dose, você não retornou à unidade de vacinação para receber a segunda dose. Então, eu acho que um dos motivos é esse. Outro motivo é que nós estamos em plena pandemia, algumas dessas milhões de pessoas aí que você citou, sim, também pode ter pego Covid aí no meio do caminho, né, e atrasou, porque aí a gente tem que esperar um intervalo. São, assim, diversos fatores, e às vezes medo, né, com as fake news e com algumas notícias de alguns eventos adversos, acabam ficando receosos aí de fazer a segunda dose. Doutora Lorena, a senhora tocou em outro ponto essencial nessa história de cobertura vacinal, e principalmente falando da Covid-19. As fake news e o quanto as pessoas ainda têm um receio de como será a reação das vacinas.
né? Eu vejo muita gente falando assim, mas eu vou tomar a vacina X porque ela não vai dar tanta reação. Aí faz todo aquele caminho, né, de procurar a vacina X, não a Y, para não ter a reação, ou porque acha que uma vacina vai ser menos eficiente do que a outra, e aí vai tentar fazer uma correria para buscar a mais eficiente. Isso também, doutora, atrapalha esse processo de que a vacinação flua no país, não atrapalha? Com certeza, né? Então, essas fake news atrapalham muito. E hoje em dia, né, a gente tem o que a gente chama de infodemia, que é assim, 1000 artigos saindo ao mesmo tempo, e a população em geral, não científica, ou mesmo a população que lida com a saúde, às vezes tem acesso a algum artigo que não teve, aquele artigo, aquele trabalho não teve o cuidado necessário ali ou tem algum conflito de interesse na publicação e acaba sendo uma questão de opinião geral, né? Um jornalista, um próprio médico vincula aquele artigo que ele tem um viés no estudo, o resultado não é confiável, não foi feita uma meta-análise daqueles dados e aquele dado vira uma verdade. E é difícil depois você colocar aquilo como uma inverdade, que não é bem assim, aquela notícia já se espalhou. Agora, doutora, uma outra questão, que aí a gente vai ampliando essa nossa discussão. E aí, para a doutora Ana Carolina, já que a gente falou dessa questão de que as pessoas vão procurar uma e outra, vamos dar nome aos bois aqui, como diz o ditado, né, doutora? Surgiu uma onda que todo mundo quer tomar a vacina da Pfizer. Pelo menos aqui onde eu moro, eu escuto e vejo muita gente feliz da vida porque tomou da Pfizer. E tem gente que ficou triste porque não tomou da Pfizer, tomou a da AstraZeneca ou tomou a Coronavac. Há uma lógica nisso, doutora? É muito interessante que as pessoas elas vão se impressionar pelo número, né? Pelo número. Então, se uma vacina, naquele estudo lá de fase 3, mostrou que tinha mais de 90% de eficácia, então o que vem é o 90%, né? Eu não quero saber dos 50 e poucos. Só que por trás disso, a gente precisa entender que os estudos não são comparáveis entre si. Então, esses números, eu não consigo comparar uma vacina que o estudo foi realizado com uma metodologia num determinado país, com uma população exposta à doença e que foi 60% de proteção, com uma outra metodologia que foi realizada em outro país, com uma outra população. A gente não consegue comparar essas eficácias entre os estudos, as pessoas precisam entender isso. Então, não necessariamente se eu tomo uma vacina que o estudo dela mostrou essa eficácia maior, não necessariamente isso vai se enquadrar para mim, e não é porque a outra mostrou uma eficácia menor que ela não vai proteger. Então, assim, nesse momento, a gente precisa de uma vacina. Não importa qual a vacina, a gente precisa ter um mínimo de proteção, garantir o mínimo de proteção aí para a população, para que a gente tenha uma diminuição de vírus circulantes, e aí sim a gente consiga voltar um pouco à normalidade. Lá na frente, depois que a pandemia estiver controlada e aí que a gente tenha tudo mais tranquilo, que as pessoas voltem aí aos seus dias a dias, e infelizmente o coronavírus vai continuar aí com algumas infecções, talvez a gente descubra lá na frente que a marca A ou B foi melhor para idosos, ou foi melhor para crianças, ou foi necessária mais doses de um fabricante do que o outro. Mas nesse momento não há como comparar essas vacinas, né? Então não adianta, tomei a vacina da Pfizer e saí feliz da vida, e o outro tomou um outro fabricante, a Coronavac ou a Oxford. Eu fiquei feliz da vida quando eu consegui tomar a vacina, não importa qual foi, entendeu? Eu penso a mesma coisa. Eu já estou contando os dias para o meu grupo, que é ali entre 34 e 39, vou denunciar a minha idade, né? Já estou feliz da vida lá, que já apareceu no calendário o dia para minha vacinação. Por isso que a gente traz aqui ao Ideias e Debates, né? Vocês com a palavra de especialista para levar à população essa informação que, gente, o importante
né, é vacinar, né, doutora Lorena? Como a doutora Ana Carolina falava, o importante é que as pessoas se protejam e que a gente consiga sair desse momento crítico que a gente se encontra. Exatamente. E o mais importante de uma vacina é o que a gente vai ver agora na vida real, né? Que é a efetividade. Quando a gente fala em eficácia, existem muitas variáveis assim concretas no estudo e que a vida real é diferente. Então, quando a gente tem um planejamento de um estudo, eu vou pegar aquela faixa etária, daquela população, daquela cidade, daquele sexo ou daquela idade, sem ou com comorbidade, vou estudar. Quando a gente vacina a população em geral, a gente perde esse controle do que o estudo teve em primeira instância para aplicar a eficácia de uma vacina. Então, o que a gente chama de efetividade. Então, com a efetividade, agora com a população sendo vacinada de diversas regiões, né? O Brasil é um país continental, né, que tem diferenças culturais, raciais, gigantescas. Então, a gente vai ver como que essas vacinas vão responder à vida real, as novas cepas, a própria cepa original, como que a população vai responder de fato com essas vacinas. Por isso que a Ana Carolina falou que daqui sei lá quanto tempo, pelo menos, no meu entendimento, pelo menos um ano aí de vacinação, para a gente falar, olha, a vacina A de fato é melhor que a vacina B, mas no momento todas as vacinas, a melhor vacina é aquela que está disponível naquele lugar, naquele momento, para aquele paciente. Justamente isso. Pode falar, doutora. Pode falar. E um fato muito importante que gera também essa procura pela marca A ou B é em relação aos efeitos colaterais, aos eventos adversos, né? Então, todas as vacinas vão ter os seus efeitos colaterais, é como medicamento, né? Mas esses efeitos colaterais, eles são minimizados e muitas vezes comparados ao benefício de estar protegido e evitar uma doença grave, como a Covid-19, né? Então, tem gente que, mas tal vacina causa menos reação do que a outra e tal. Mas no final, essas vacinas mostraram realmente uma segurança. A maioria dos eventos que vão acontecer são eventos leves, no máximo moderados. Eventos graves são muito raros, né? Então, existe um controle também dessa segurança, desses eventos adversos, desses efeitos colaterais. E isso precisa ser colocado também em ponderação, né? Então, existe uma vigilância muito grande agora nesse momento diante das pessoas que estão sendo vacinadas. Está todo mundo de olho, nós estamos de olho em tudo isso, né? Então, a população precisa realmente ter segurança que aquilo que está disponível para ela na unidade básica é o melhor que tem para hoje. Eu acho que uma outra questão que a gente tem que trazer aqui para nossa discussão, nosso debate, né, no bom sentido, é sobre essa questão das reações. Porque eu imagino também que muito dessa dinâmica das pessoas buscarem uma ou outra vacina também reflete a desinformação com relação como vai ser se eu tomar, quais são as consequências, quais são as reações. Não é? Eu acho que é importante a gente dizer isso, né, doutora Lorena? Por exemplo, por que quem toma a AstraZeneca tem uma reação, ou na sua maioria tem uma reação mais pontual do que, por exemplo, quem tomou a Coronavac ou então a Pfizer, porque é o que a gente escuta, né? E já escuta muita gente falando, eu tenho medo de tomar a AstraZeneca de passar mal depois, né? Então, eu gostaria que a senhora elucidasse um pouquinho para a gente, doutora. Ótimo. Todo evento adverso pós-vacinal, né, considerado um evento adverso, é qualquer sinal ou sintoma que a pessoa surge ali, né, sinal ou sintoma surge após a vacinação. Contra a vacina do Covid, a gente está determinando aí um prazo de 30 dias, né? Então, do momento da aplicação até em torno de 30 dias após a aplicação da vacina, qualquer sinal ou sintoma é considerado um evento adverso e a gente vai notificar e investigar. Isso não quer dizer que aquele sinal ou sintoma, aquele evento que o paciente teve pós a vacina, teve uma relação causal, foi a vacina que causou. A gente está agora, né, como a Ana Carolina falou,
numa vigilância em cima de todos os pacientes que tomam a vacina. Então, por exemplo, um evento super comum que é febre. Febre só é um evento considerado comum pós-vacinação porque muitas desde que a gente tem um Programa Nacional de Imunização, a gente tem esse know-how aí de conhecer os eventos adversos com a maioria, né, das vacinas, e a gente sabe que febre é um evento comum, porque acontece numa porcentagem da população grande, mas ela só é comum porque foi notificado. E com a Covid não é diferente, né? Por exemplo, né, você está falando aí que as pessoas estão tendo mais sintomas com a AstraZeneca. Não é o que, assim, o que a gente vê no... Eu trabalho, sou médica do Centro de Referência de Imunobiológico e a gente trata os eventos adversos. É bem variado. Os eventos que chegaram até a gente para a investigação, né, até o momento a gente só tinha 2 vacinas disponíveis, que era a AstraZeneca e a Coronavac. Sim. Não teve uma predileção por uma vacina X ou vacina Y. Os eventos acontecem, como a Ana Carolina falou, vacinas. E as diferenças de sintomatologias dependem também do tipo de plataforma utilizada nessa vacina. Então, alguns eventos eles vão ser diferentes no que se refere à plataforma de vacina. Se uma vacina tem uma plataforma, ela vai ter chance de causar mais eventos? Isso depende. A gente não tem ainda disponível uma vacina viva, que são as vacinas que a gente preocuparia mais um público com uma deficiência de imunidade, que não pode receber vacinas vivas. Mas as vacinas que a gente tem hoje circulando, hoje, as 3, são vacinas inativadas. Então, teoricamente, o risco, né, de um evento grave é igual para as 3. Não tem uma diferença comparativa. E tem, além de tudo, uma relação individual do vacinado. Além do produto, a gente tem que levar em consideração o vacinado, se ele tem uma predisposição a algum evento. Entendi. Isso é muito importante, viu? Até a doutora Ana Carolina também colocando ela nessa questão, porque realmente as pessoas, talvez elas já se predispõem, eu vou tomar essa vacina, puxa, já ouvi alguém falando que ficou com febre ou se sentiu mal, ou que parecia que um caminhão passou em cima, então já vai meio que condicionada para uma questão, né? O ser humano é muito maluco nesse sentido, né? A gente acaba ouvindo tanta coisa que a gente já vai assim, não, mas espera aí, eu vou tomar esse, mas é capaz de eu passar mal. Você já passa mal antes de passar mal, na verdade, né, doutora? Isso é bem comum e é interessante que antes as pessoas não percebiam isso ou não falavam disso com outras vacinas, porque os eventos sempre aconteceram, como a doutora Lorena explicou, sempre aconteceram, mas agora a gente tem aí o Covid, né, e aí isso chama mais atenção. E a gente não tem dados ainda comparativos no Brasil, publicados, né, pelo menos dados robustos, dizendo que os eventos adversos foram diferentes entre os fabricantes. Então, tudo que a gente sabe até o momento, né, as pessoas comentam, olha, mas todo mundo que tomou tal vacina teve reação e a outra não teve. Mas a gente ainda não tem dados oficiais comparando, né, os eventos adversos, os efeitos colaterais entre as vacinas. O que nós sabemos é que todas podem causar algum efeito colateral, mas de um modo geral eles vão ser leves, autolimitados, não vão deixar nenhum problema para o paciente. Mesmo acontecendo algum efeito colateral, isso vai ser muito mais tranquilo, mais leve e benéfico do que realmente ter infecção pelo vírus, né? Isso que a gente não quer. E ampliando mais essa nossa discussão sobre cobertura vacinal, nós estamos falando então que temos hoje, né, doutora Lorena, 3 vacinas oficiais aqui no Brasil, que é a da Pfizer, da AstraZeneca e a Coronavac. Se tinha uma grande expectativa de que a da Janssen chegasse com rapidez, ou se a Anvisa liberasse lá a Sputnik V, o que não aconteceu efetivamente para que as pessoas pudessem em massa serem imunizadas. Nesse sentido, né, de liberação de vacinas, quanto mais vacinas disponíveis, maior e mais fácil a cobertura vacinal. Essa é a lógica, doutora? Então, o Brasil ainda precisa adquirir mais imunizantes
né? Ainda tem um caminho ainda um pouco longo para seguir, para conseguir imunizar todo mundo, porque das últimas vezes a gente não passou de 12% da população brasileira imunizada ainda. Exatamente, nós ainda não chegamos nem perto ainda da cobertura desejada, né, da população vacinada. E a gente sabe que para uma efetividade, né, da vacina, um dos fatores é a cobertura vacinal. Mas não adianta a gente também ter doses para todos se tiver um movimento de recusa, né, ou de escolha. Não vou tomar X e vou tomar Y, a gente também não vai conseguir chegar nessa cobertura tão cedo. Então, as pessoas têm que conscientizar de que todas as vacinas, né, reguladas aí pela nossa agência regulatória passaram por um trâmite aí inicial de segurança e eficácia que foi aprovado para a utilização. Eventos podem acontecer? Podem, em todas as vacinas podem acontecer eventos, mas 99% dos eventos são leves, transitórios, que não deixam sequelas. 1%, eu costumo falar assim, 1% quando é nosso é 100%. Mas tudo na vida a gente tem que colocar na balança o risco-benefício. E nesse momento a gente tem que colocar na balança que a Covid é muito mais grave do que qualquer possível eventual evento adverso que qualquer uma dessas 3 vacinas ou outras que entrarem possa ocorrer. É o que a gente tem para hoje, neste momento, para tentar aí um controle de paralisação de circulação desse vírus e de diminuir a multiplicação de formação aí de novas cepas que consigam aí burlar as vacinas ou possíveis medicamentos que venham aí tratar a Covid. E aproveitando essa questão das novas cepas, né? Se as pessoas não se atentaram com o que a doutora Ana Carolina disse, a doutora Ana Carolina, ela também é coordenadora do ambulatório de eventos adversos pós-vacinas aqui do Hospital das Clínicas de São Paulo. Aproveitando esse know-how da senhora que está nesse dia a dia do pós-vacina, e aproveitando o gancho que a doutora Lorena falou sobre cepas, há algum tipo de correlação de novas cepas, de resultados de efetividade dessas vacinas que hoje nós temos disponíveis? Pergunto isso porque também imagino que seja uma outra dúvida das pessoas. Cada dia que passa aparece uma nova cepa. E aí, né? Será que estaremos imunizados para elas? Essa é a grande questão, na verdade, para todos, né? Para os cientistas, para todos que estão à frente aí do desenvolvimento das vacinas e também para garantir a proteção da população. A gente tem estudos de fora do país demonstrando, né, que alguns tipos de vacina, alguns fabricantes demonstraram sua eficácia mesmo com novas cepas, embora com uma eficácia um pouco menor do que foi observado em estudos de fase 3. Mas mesmo assim, né, mesmo eventualmente, se a gente tiver uma nova cepa circulando predominantemente no país e a vacina foi produzida em um momento anterior, mesmo com uma eficácia um pouco menor em relação à nova cepa, vale a pena vacinar. A gente precisa, na verdade, tentar bloquear toda essa circulação dos vírus. E quanto mais gente vacinada, menor a chance de circulação de novas cepas. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Porque isso, na verdade, facilita aí erradicar, na verdade, combater essa disseminação do vírus. Mas também já existem fabricantes, produtores preocupados com as novas cepas, e existem algumas plataformas, como as plataformas de microRNA, que é a vacina, né, da Moderna, Pfizer, por exemplo, que já existe uma preparação. Caso exista uma nova cepa, é possível fazer uma modificação da vacina num tempo muito curto. Então, tudo isso já está sendo pensado. Até esse momento, não houve a necessidade de fazer grandes modificações estruturais nessas vacinas. O que a gente precisa realmente é garantir uma maior cobertura, né? E até um dado momento, os fabricantes que não estão no Brasil, infelizmente, a gente não tem um produtor desde o início, né? Espero que a gente tenha aí o Butantan e a Fiocruz à frente disso, mas as indústrias, os países também precisavam se abastecer
para depois poder disponibilizar essas vacinas para os outros países, né? A Organização Mundial de Saúde tem atuado bem forte nessa questão de tentar uma distribuição mais justa e homogênea de vacinas no mundo inteiro. E o Brasil entra aí também nessa priorização de receber vacinas, de outros fabricantes de vacinas. E dentro disso, eu acho que é importante, eu até estava aproveitando aqui a minha colinha, né? Mas eu estou aproveitando vocês aqui também para ser um tira-dúvidas, né? Porque esse é o intuito do Ideias e Debates, é que as pessoas se esclareçam, né, com palavras, como eu disse, de especialistas. Nós ouvimos nos últimos dias falar muito sobre essa questão da vacina da Janssen, né? Primeiro que ela ia chegar ali perto do seu prazo de validade, depois chegaria uma remessa de 3 milhões de doses, depois foi postergada essa questão, se a Anvisa aprovaria ou não a extensão da validade dessas doses da Janssen. Doutora Lorena, até para que as pessoas se situem, né? Porque a gente está falando de uma nova vacina, todo mundo está falando muito das 3 vacinas que nós já temos aqui, então é uma nova vacina, uma nova perspectiva. Efetivamente, sobre essa questão de prazo de validade dela, se realmente pode ser estendida esse prazo de validade, se o Brasil acerta ou erra em segurar o pé de trazer essas doses para cá, qual que é a verdade nisso tudo, doutora? Então, a Anvisa, ela já tem, assim, know-how de estender prazos de validade de vacinas e produtos, e eles têm um departamento, né, de análise de viabilidade aí para fazer esse documento, né, de extensão. Não é simplesmente da cabeça, a gente precisa utilizar e a gente vai fazer a expansão desse prazo de validade. As vacinas que chegam, elas passam por testes de viabilidade, estabilidade, concentração do antígeno, para ver se ela é viável ainda. E com isso eles estendem o prazo de validade. Eu, por exemplo, estou trabalhando lá no CRI com a vacina de febre amarela, que o lote ele está, né, escrito no frasquinho, vencido em dezembro de 2018. E aí a Anvisa liberou a extensão para até 2022 de utilização desse frasco. Então, todos os produtos, para acontecer isso, são feitas análises, né, bem pormenorizada para dar essa segurança que aquele produto ele está ainda mantendo a segurança, a eficácia para ser utilizado, principalmente que a gente está utilizando em nós, né, na população brasileira. Sim. É super importante essa fala da senhora, porque realmente, para mim, é uma novidade estar lá no rótulo uma validade, e como a senhora disse, né, de 2018 para 2022, olha, 18, 19, 21, 22, a pessoa que não sabe fazer conta, 4 anos, quase 4 anos ali. A gente não imagina que pode ter essa extensão e que ela continua ajudando na nossa imunização. Dentro da imunização isso é bem comum, então isso não chama a atenção e nem a desconfiança, porque os imunizantes eles sempre faltam, e então eles fazem essa análise porque a gente precisa ali daquele imunizante naquele momento, e às vezes há necessidade de extensão para conseguir aumentar essa cobertura com segurança, com viabilidade de produto. A gente sabe, doutora Ana Carolina, que nesse momento, claro, todo mundo está falando de vacina contra a Covid-19, porque ninguém mais aguenta estar nessa crise sanitária que nós estamos, mas a gente não pode deixar de falar aqui também das outras vacinas, da cobertura vacinal das outras vacinas, não é? Que já tinha um lado... Vou deixar bem claro aqui, um lado, entre aspas, negacionista, porque a gente tinha um movimento há muitos anos atrás de não pôr o seu filho para vacinar por N questões. Cada um, né, sabe onde eu aperto o calo, vamos dizer assim. Mas ficou em evidência essa questão do não tomar vacina com a Covid, talvez as pessoas ficaram mais em evidência discutindo essa questão. Mas falando das outras vacinas aqui no nosso país.
Ainda há esse movimento de famílias que não levam os seus para vacinar? Com a pandemia da Covid-19, em que nós retrocedemos na imunização de outras doenças? Infelizmente, né, esse movimento anti-vacinas, isso envolve questões sociais, culturais, sempre teve mais força na Europa e nos Estados Unidos, e infelizmente nos últimos anos aí a gente começa então com essas sementinhas negativas de movimentos anti-vacinas no Brasil. Os motivos são diversos, né? Então a cobertura vacinal para sarampo, para poliomielite, infelizmente vem caindo aí nos últimos anos. E aí, assim, um dos fatores importantes em relação à percepção das famílias é falar, eu não vou vacinar o meu filho porque eu sigo a linha tal. É justamente porque essas pessoas provavelmente não viram as doenças acontecer na sua gravidade, né? Então, provavelmente a pessoa não conviveu com um paciente com poliomielite, com uma sequela de paralisia em casa, ou não viu nenhuma pessoa morrer de sarampo. Justamente a gente fala isso sempre, né, Lorena, em várias discussões, que o Programa Nacional de Imunizações ele foi vítima do seu próprio sucesso. Com o controle e a erradicação de muitas doenças por muitos anos, as pessoas não viram essas doenças infecciosas acontecerem. Então começaram a ter a falsa sensação de segurança, ou achar que elas não existiam. Então isso é um dos motivos que pode explicar aí essa queda de coberturas. Com a pandemia, as pessoas ficaram com medo de sair de casa. Então, então, muitas pessoas que até acreditavam na vacina e levavam seus filhos para vacinar, adiaram o calendário, o cartão de vacinação da rotina de vacinação. Tanto que desde o ano passado a gente vem chamando atenção para isso, né? Não deixe de atualizar o calendário vacinal, porque infelizmente doenças como o sarampo, né? A gente está vivendo o surto de várias doenças. E imagina viver uma pandemia de Covid, o risco da Covid, mais uma outra doença infecciosa. Pois é. Então, tudo que a gente não quer é ter que ir ao hospital para tratar uma doença que poderia ter sido prevenida por vacinas, né? Então, com certeza, a pandemia agravou essa questão das coberturas, mas a gente já vem num problema mais crônico. Por outro lado, com a pandemia, como a gente tem falado bastante de imunizações e a população, de repente é uma chance que a gente tem de chamar a atenção das pessoas que a vacina é a saída, né? E que a imunização vai ser a saída para controlar todo esse caos que virou na vida das pessoas, e aí com isso a gente pode tentar reverter para o lado benéfico, né? Para conscientizar as pessoas de que elas precisam se vacinar também para as outras doenças, influenza, a gente está no meio de uma campanha aí de gripe, isso é importante. Pois é, doutora Lorena, aproveitando essa fala final, quando fala da vacina da gripe, né, da H1N1, também as últimas notícias é que em muitos locais não atingiram nem 30% do objetivo da campanha, né? E vai de encontro ao que a doutora Ana Carolina falou também, é a conscientização das pessoas. Mas às vezes a gente esbarra nessa consciência das pessoas, né, doutora? Isso. O vírus da influenza, né, ele continua circulando e a gente conseguiu um controle através das altas coberturas vacinais. Então, esse número de 30% nos preocupa muito, porque a gripe, né, a circulação do vírus influenza, quando acomete alguma pessoa, principalmente crianças e idosos, é tão grave como a Covid, né? Ela faz uma síndrome respiratória aguda no paciente que pode levar ele a óbito. Então, é de extrema importância nesse momento. A gente não está com a influenza controlada e as coberturas baixíssimas, além do que faz um fator confusional. Então, quando um paciente chega numa unidade básica de saúde, um serviço terceirizado, com sinais gripais e não recebeu a vacina de influenza, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. É uma gripe por influenza ou é uma gripe por coronavírus? Porque se for por influenza, imediatamente a gente tem medicamento para utilizar aí nas primeiras 24, 48 horas
da doença. Coronavírus ainda a gente não tem esse medicamento. Aí a gente vai sair prescrevendo medicamentos desnecessários ou deixando de usar uma medicação que poderia salvar a vida ali de um paciente acometido por influenza, por pensar, é Covid ou influenza? Então, com a vacinação, se o paciente foi vacinado, isso nos facilita e dá a possibilidade de um melhor tratamento para aquele paciente. Então, a gente tem que lembrar que a influenza não acabou, que com essas baixas coberturas, a chance de ter um surto de influenza junto com o coronavírus é grande. E voltando sobre essas doenças, né, que talvez as pessoas tivessem essa falsa impressão que elas não existissem mais, como a doutora Ana Carolina estava dizendo, hoje, qual que é a realidade hoje do Brasil? Nós temos quais doenças que há alguns anos já estavam erradicadas e que, por todo esse processo que a senhora nos disse, voltam a ter focos da doença aqui no nosso país. É importante dizer, porque é importante também muita gente que está em casa, que tem seus filhos, adolescentes, e eles mesmos para vacinar, e ainda tem um porquê não, né, de fazer isso. Exatamente. Então, sarampo é algo que tem nos preocupado muito, especialmente aí de 2018 para cá, né, do final de 2017, 2018. Doenças como meningite, as hepatites, então são todas doenças que também têm nos preocupado bastante. Coqueluche em crianças bem pequenas, né? E aí, quando a gente fala dessas coberturas e de infecção, a gente está falando que se uma criança pequenininha, né, a criança que é pequenininha, ela pode ter infecção mais grave e morrer. O adulto talvez não tenha infecção mais grave, mas ele pode transmitir para alguém vulnerável. Então é importante também esse adulto, esse adolescente ser vacinado para ele proteger quem tem mais risco de ter doença grave, né? Então essas doenças estão aí, infelizmente, circulando. A gente está tendo, né, surtos de dengue em plena pandemia, aí a gente está vendo um aumento significativo do número de casos de dengue. E a gente corre um risco muito grande de ter poliomielite. Infelizmente, a gente corre esse risco aí de ter aumento do número de casos de poliomielite se essas coberturas vacinais continuarem caindo ou baixas, né, muito além do necessário para evitar a circulação dos vírus, né? Então, assim, infelizmente, a gente retrocedeu e todas essas doenças infecciosas que estavam lá no passado, elas podem retornar. E aí, né, gente, a gente já está no momento, né, difícil, não só no Brasil, mas da humanidade mesmo, com toda essa questão da Covid, das incertezas desse pós-Covid, entre aspas, né, doutora Lorena? E aí, como a doutora Ana Carolina falou, nós temos ainda o a mais dessas outras doenças, que elas voltam a alarmar a nossa sociedade, a preocupar efetivamente por causa da mortalidade, né, doutora Lorena? Então, a gente está encaminhando para a reta final aqui do Ideias e Debates, que a senhora deixasse, então, realmente uma mensagem para as pessoas sobre essa questão, vocês que se debruçam, né, 24 horas quase, sobre essa questão de imunização no país. Meu recado final é que a vacinação é um dos produtos biológicos mais seguros e eficazes quando a gente fala em saúde pública, é um remédio maior, né? O melhor remédio é a prevenção. Então, as vacinas são os produtos capazes de barrar aí as doenças imunopreveníveis, doenças graves que não têm tratamento, que podem deixar óbito. Então, eu falo que vacinação é um ato de amor a si mesmo e ao próximo, porque eu não estou protegendo só eu estou protegendo quem está ao meu lado. Então, é muito importante essa conscientização, que a gente volte a ter coberturas vacinais amplas, não só para a Covid, a gente quer para todas as doenças. Perfeito. Doutora Lorena, então, obrigada, viu, pela contribuição aqui, pelo nosso debate aqui no programa de hoje. Eu que agradeço. Doutora Ana Carolina, muito obrigada, viu, pela contribuição também nesse debate e para colocar esses pontos essenciais nessa discussão para que as pessoas tenham, vamos usar de novo a palavra, consciência
de que vacinar, como a doutora Lorena disse, é um ato de amor para todos, né, doutora? Com certeza, né? A vacinação, através da vacinação, vai ser possível fazer as pessoas retornarem à sua rotina e continuarem aí o seu dia a dia, a educação, o comércio, enfim, todas as atividades serão possíveis se a gente consegue controlar, então, essa pandemia, né? Então, eu agradeço a oportunidade de trazer esse tema aí para que isso consiga chegar aí um pouquinho aí à casa de cada um. Obrigada. Obrigada a vocês. Você que está em casa já sabe, né? Quer rever o nosso programa? É fácil. Corre lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo e agora você fica com a programação da Rede Alesp. Tchau.